Você vai morrer. Eu vou morrer. Ora, isso é óbvio, porque não precisa se assustar não. Um dia eu vou morrer, um dia vocês vão morrer. E qual que é a importância do planejamento sucessório? Como diria George Washington, existem duas certezas na vida: a morte e os impostos. Ora, por isso que é necessário o planejamento sucessório. Você vai, o mundo fica. Seus herdeiros vão ficar aqui. E agora? Afinal, como o caixão não tem gaveta, vamos fazer então a importância do planejamento sucessório. Mas vamos ser honestos, não vou botar e vender a holding como a panaceia e a solução de todos os problemas. O que é importante no planejamento sucessório? O principal aspecto, pessoal, é em relação ao aspecto tributário, porque lembrando que muitas das vezes há uma tributação altíssima que chega a 8%, ou seja, caso você tenha um monte hereditário de 10 milhões, você vai dar um belo de um presente para os seus herdeiros, um ITCD para pagar de 800 mil reais. Que beleza, hein? Então por isso que é importante o planejamento sucessório. Mas não se assustem, pessoal, isso é uma barganha, 8% perto de outros países. Se for considerar que alguns países da Europa cobram 50% no imposto de herança, então estamos ainda bem na foto. Mas a tendência é o quê? É aumentar os impostos sobre a herança. Uma das maneiras que pode ser feito um bom planejamento sucessório: as doações com reserva de usufruto, elas são muito importantes, porque elas mantêm a sua atividade. E não se esqueça de reservar o usufruto, até porque você não sabe o caráter das pessoas e muitas coisas também, as cláusulas resolutivas, além das previstas no Código Civil para os fins de doação, elas são muito importantes. A questão da holding patrimonial. Antes de pensar em fazer uma holding patrimonial ou uma outra forma de pessoa jurídica para versar o seu patrimônio, fiquem muito atentos. Porque consultem o seu contador para ver se é a medida mais vantajosa para o seu caso concreto e o seu perfil de atividade, seja empresarial, agropastoril ou de serviços. Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes não é vantajoso, certo? E outra coisa que vocês devem se atentar muito, além de todas essas medidas: façam um bom testamento. Por quê? Um bom testamento mediante e o seu tabelião de confiança vai evitar posteriores litígios no inventário e na partilha. É uma dica muito importante que eu dou, porque muitos brasileiros têm medo de fazer o inventário, mas não se preocupem, você não vai morrer no dia seguinte se lavrar o inventário. Se você morrer, é uma mera coincidência. Deus o livre e guarde. Faça o seu inventário. E além de fazer o seu inventário, o seu testamento, desculpa, eu fiquei tão empolgado e fiquei tão amedrontado quando a gente fala de morte e também deixar para quem vai suceder à frente, faça também as diretrizes antecipadas de vontade. A gente não sabe como vai ser nos nossos últimos dias. Essas diretrizes antecipadas de vontade, elas são muito importantes para os seus últimos dias, caso você pretenda fazer um tratamento paliativo. Não sei, um dia a eutanásia será regulamentada no país, ou a ortotanásia. Se você tem essa vontade de diretrizes antecipadas, ou quem vai cuidar de você e como será gerido o seu patrimônio quando ficar incapaz, porque muitas das vezes a pessoa, antes de morrer, passa por um processo de degradação, seja psicológica ou física. Então, essas diretrizes antecipadas de vontade, elas são muito importantes. Então, consulte um bom advogado também, que vai lhe auxiliar nesses pontos. E a dica: longe de ser parente, que há um conflito de interesse no caso concreto. E quer saber mais? Siga no nosso canal. Aperte o sininho, aquele sininho para te dar uma notificação. Você ficou com medo de mim agora, mas eu tô querendo te ajudar. Eu sou seu amigo. E também me segue na rede vizinha, DR Gustavo Faria Cartório, que tem umas dicas, que fazem valer a pena. É isso que eu passo a mensagem, pessoal. Grande abraço.